Olá, sou o professor Tiago André Presoto, do componente curricular de Filosofia, e a nossa aula de hoje é sobre o contexto histórico do surgimento da filosofia. O objetivo da nossa aula é conhecer o contexto e as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia. No início da nossa aula, vou propor para vocês uma atividade. Então, gostaria que vocês pegassem o caderno e anotassem essas duas questões. A primeira é quando e onde surgiu a filosofia, e a segunda, quem foi o primeiro filósofo. Anotem isso no caderno, durante a explicação também façam algumas anotações e lá no final da aula a gente vai retomar e fazer a correção então desta atividade. Vamos ao conteúdo. A filosofia então surge na Grécia Antiga entre os séculos 7 e 6 a.C. Ela surge mais precisamente na região da Jônia, na cidade de Mileto, que na época era a Grécia, mas que hoje faz parte do território da Turquia. Antes da filosofia, os gregos explicavam o mundo usando a mitologia. Então eles criaram histórias de deuses, de semideuses, de heróis. E isso dava conta, até um determinado momento, de explicar o mundo para eles. Mas chegou um momento em que somente essas histórias não explicavam. E é nesse meio que vai surgir então a filosofia. Então ela não surge por acaso ou somente porque alguém falou: hoje o dia está lindo, eu vou então inventar a filosofia. Não, tem todo um contexto histórico que levou ao surgimento então da filosofia. E a gente vai começar a partir de agora a analisar todo esse contexto histórico que levou ao seu surgimento. A primeira questão importante é uma questão geográfica, né? A Grécia hoje é um país unificado dentro do território europeu, mas lá por volta do século 7, 6 a.C., a Grécia ela era dividida em cidades-estados, as chamadas polis, e elas eram independentes entre si. Então essa é uma questão importante porque nem sempre havia uma boa relação entre essas cidades-estados, já que elas eram independentes aqui. Um outro ponto importante é a questão geográfica. Na época, no século 7, 6 a.C., a Grécia não era somente aqui esta parte do território na qual ela está inserida hoje, mas sim ela abrangia parte da Ásia Menor, o sul da Itália. Então era um território também maior aqui, uma cultura maior. E essa região é uma região que é bastante montanhosa, então ali já tem um problema de locomoção entre as cidades, mas também de produção. Uma região montanhosa é mais difícil de eu produzir. Fora isso, os solos dessa região são solos que são pouco férteis. Então, eles não conseguiam produzir qualquer coisa nesse local. Então, eles precisavam ir além da própria Grécia para buscar alimentos e produtos que seriam necessários então para a própria vida social. Só que eles se deparavam com um problema, que era a própria questão do mito, pois eles acreditavam que era pregada na mitologia que os mares eram habitados por monstros marítimos, em outras cidades distantes era habitada por divindades, por deuses, então eles tiveram que promover um processo de desmistificação para que pudessem empreender então essas viagens. E quando eles começam então a aprender essas viagens marítimas, por exemplo, sair, vamos supor, daqui de Atenas para ir para o Egito, eles começam a perceber que não existem realmente os monstros marítimos que eram pregados na mitologia. Em outras terras distantes, em outras cidades, eram habitadas por outros seres humanos que tinham cultura diferente, que tinham uma forma de vida diferente, que tinham crenças diferentes e que também tinham uma constituição política diferente. Então tudo isso levou a um processo de desmistificação. Junto a isso também algo que contribuiu para essa desmistificação foi que eles não podiam usar como desculpa as divindades para saber em que momento que eles iriam voltar. Imagine assim, eu vou fornecer para você determinado produto somente quando as divindades me proporcionarem isso. Não, eles tinham que dizer mais ou menos em que momento eles iriam voltar. Então, para contabilizar esse tempo, eles fazem então a invenção do calendário, onde eles conseguem fazer a distribuição das estações do ano, e junto com isso também nós temos a criação do relógio do sol. Então o tempo não está mais agora direcionado a uma divindade, mas sim onde o ser humano ele consegue então estipular o momento. Como eles conseguem então agora ter uma noção melhor do tempo e das estações do ano,
eles sabem que nem todo momento, nem toda estação, eles têm determinados produtos. E como era uma região então com solo pobre, ao invés deles oferecerem um produto, eles vão criar então a moeda que vai ser a substituição da troca aqui. Ao invés de eles trocarem, fazer um escambo por produtos, eles vão então comprar um produto. E isso faz com que floresça a própria vida urbana. Então nós vamos ter um desenvolvimento da vida urbana, onde vai ter o desenvolvimento do próprio comércio e também das questões artísticas aqui. E nesse meio, um fator extremamente importante para o surgimento da filosofia vai ser a adoção da escrita alfabética. A maior parte dos gregos nessa época, eles não sabiam ler e escrever. Então era usada a oralidade. Então todos os mitos eram transmitidos através da oralidade. O saber que começa a ser produzido aqui também vai ser produzido através da oralidade. Só que aí eu tenho um problema. A oralidade, como é transmitida de pessoa para pessoa, com o tempo ela pode ser modificada. Agora, quando eu tenho algo escrito, não. Aquilo está para toda a eternidade, ela está eternizado na escrita. Então, quando eu tenho a adoção da escrita alfabética, isso vai começar a ter os primeiros registros, inclusive da própria filosofia. Algo que contribuiu também para isso foi o próprio desenvolvimento da política, que começa a ser feito agora em ambiente público, onde vão ser a discussão e as criações das leis, onde eu vou ter também um processo de reflexão sobre aquilo que seria bom para a própria coletividade. Então, é nesse meio que nós vamos ter então o surgimento da filosofia. E o primeiro filósofo, ele é chamado Tales de Mileto, que nasceu em 624 a.C. e faleceu em 546 a.C. Ele é considerado, então, o primeiro filósofo, o primeiro autor da filosofia. Ele foi um importante astrônomo e matemático na época, ele fez várias previsões, inclusive acertadas na época aqui, mas não foi ele que deu o nome à matéria filosofia. Tá? Quem vai dar o nome à matéria filosofia vai ser um outro matemático importante chamado Pitágoras de Samos, que nasceu em 570 a.C. e faleceu em 495 a.C. Dizem que Pitágoras foi questionado em qual seria a sua profissão, qual seria o seu ofício, e aí ele falou: eu sou um filósofo. Então eu tenho aí a derivação de duas palavras gregas, né? A palavra philos, que significa amigo, e sophos, que significa saber. Então eu sou um amigo do saber, eu sou aquela pessoa que busca o conhecimento, que busca o saber. Tanto Pitágoras quanto Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, quanto os outros autores que estão nessa primeira parte do pensamento filosófico, todos eles têm algo em comum, que é a busca pela arché, ou seja, a busca pelo princípio substancial, pela substância primordial, podemos dizer aqui, a substância primeira que deu origem a todas as coisas. Então eles vão buscar na natureza, principalmente, na physis, tá? A origem para todas as coisas. Então eles vão buscar no ambiente natural uma explicação que possa explicar o próprio mundo além daquilo que o mito explicava. Com isso, então, eles começam uma cosmologia, que é uma explicação racional e sistemática sobre os fenômenos do mundo. E aí nós voltamos à nossa atividade no início da aula, né? Eu fiz duas perguntas para vocês, né? Quando e onde surgiu a filosofia e quem foi o primeiro filósofo? Se a partir da explicação, a partir daquilo que vocês viram aqui no slide, vocês anotaram aí no caderno de vocês que a filosofia surgiu na cidade de Mileto entre os séculos 7 e 6 a.C., na Grécia Antiga, a resposta de vocês está correta. E na segunda questão, se vocês responderam lá que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, que nasceu em 624 a.C. e faleceu em 546 a.C., a resposta de vocês também está correta. Vamos fazer então um fechamento, uma retomada então da nossa aula de hoje aqui. Então o que aprendemos? Primeiro, que a filosofia surgiu na Grécia Antiga entre os séculos 7 e 6 a.C. e que teve todo um contexto histórico que foi crucial para o surgimento da filosofia. Por exemplo, as viagens marítimas, a adoção da escrita alfabética, o desenvolvimento da vida urbana,
a invenção do calendário e também da moeda, a criação do relógio do sol. Então, tudo isso foi fundamental para surgir a filosofia. Também vimos na aula de hoje que o Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo e que quem deu o nome à nossa matéria filosofia foi Pitágoras de Samos. Agradeço a participação e atenção de vocês na nossa aula. Até a nossa próxima aula. Tchau!